O torcedor palmeirense já começa o fim de semana com o coração acelerado. Não só porque tem clássico no horizonte, mas porque as notícias que chegaram nos últimos dias mexeram com o emocional da torcida. A primeira delas, infelizmente, é dura de digerir: Lucas Evangelista está fora da temporada. Um dos destaques do meio-campo alviverde, o jogador precisou passar por cirurgia após romper o tendão posterior da coxa direita, uma lesão rara e grave, que o tira de combate justamente em um momento crucial do ano. O procedimento aconteceu na noite de quinta-feira e, segundo ele próprio publicou nas redes, foi um sucesso. Agora é tempo de paciência, de seguir cada etapa da recuperação e, se tudo correr bem, voltar inteiro e ainda mais forte em 2026. Perder Evangelista nesse ponto da temporada é um baque, não tem como negar, principalmente pela regularidade e pela qualidade técnica que ele vinha apresentando. Era um dos pilares do time do Abel Ferreira e, sem ele, o treinador vai precisar buscar alternativas rápidas para manter o setor com equilíbrio. Enquanto isso, o Palmeiras segue firme na briga pelo topo da tabela. O empate sem gols entre Flamengo e Cruzeiro foi um verdadeiro presente para o Verdão, que permanece na vice-liderança com 52 pontos e ainda tem 2 jogos a menos que o time mineiro. Muita gente até chegou a comentar que talvez fosse melhor o Cruzeiro vencer, já que o Palmeiras tem confronto direto com o Flamengo e ainda está em situação mais confortável. Mas a verdade é que esse empate manteve todos embolados, sem ninguém conseguir disparar. E o mais importante, o Palmeiras continua dependendo só de si para assumir a liderança do Brasileirão. O Flamengo está com 55 pontos, apenas 3 a mais, e já fez uma partida a mais que o Verdão. Ou seja, cada rodada daqui para frente será um verdadeiro teste de nervos, e o confronto direto entre os dois gigantes vai ter um peso ainda maior do que o normal. E se tem uma coisa que está funcionando muito bem nesse momento do Palmeiras, é a dupla de ataque. Flaco Lopes e Vitor Roque vêm dando show a cada jogo que passa. Depois que Abel decidiu mudar o esquema e apostar nos dois juntos lá na frente, o time ganhou uma nova vida. Foram 10 jogos com os dois em campo ao mesmo tempo, e o resultado é impressionante: 16 gols marcados, sendo 8 para cada um. Isso representa 76% dos gols do Palmeiras nesse período, um número que mostra claramente o quanto essa parceria tem sido fundamental. O mais legal é ver como eles se complementam dentro de campo. Ora é o Flaco quem puxa a jogada e deixa o Roque na cara do gol, ora é o Roque quem serve o Flaco. Tem movimentação, tem entrosamento, tem confiança. E confiança, aliás, é o que não está faltando para esses dois. O Flaco, por exemplo, já soma 21 gols e 5 assistências em 50 partidas na temporada. É um número expressivo, que já o coloca como um dos principais nomes ofensivos do futebol brasileiro neste ano. Já Vitor Roque, mesmo com alguns momentos oscilando entre o time titular e o banco, vem fazendo bonito também. São 13 gols e 4 assistências em 43 jogos. E olha que ainda havia uma expectativa de que ele fosse chamado pelo técnico da seleção brasileira principal, o que acabou não acontecendo. Mas, mantendo esse ritmo, é questão de tempo até que receba novas oportunidades. Quanto ao Flaco, a convocação para a seleção argentina parece cada vez mais próxima. Com esse desempenho, fica difícil para os técnicos das seleções ignorarem o que essa dupla está fazendo por aqui. E enquanto o elenco profissional vai se ajustando e colhendo bons frutos dentro de campo, a diretoria continua atenta ao mercado e trabalhando nos bastidores. O Palmeiras acaba de fechar mais uma contratação visando o futuro. Trata-se do atacante Felipe Tereza, jovem de 19 anos que estava livre no mercado após rescisão com o Flamengo. O jogador chega inicialmente para integrar o time sub-20, mas o clube já estuda utilizá-lo também no elenco profissional, caso o desempenho dele seja positivo. Felipe Tereza é um nome conhecido no cenário das categorias de base. Foi dele o gol que deu ao Flamengo o título mundial sub-20, uma conquista importante que projetou o atleta nacionalmente. A rescisão com o clube carioca aconteceu no mês passado, por motivos de indisciplina, o que acendeu um alerta. Mas o Palmeiras vê potencial no garoto e acredita que, com o ambiente certo, ele pode reencontrar o caminho e mostrar seu valor. A negociação foi fechada sem custos e com um acordo em que o Verdão ficou com 70% dos direitos econômicos, 20% pertencem ao Azuris, e os outros 10% seguem com o próprio jogador.
Não é a primeira vez que o clube aposta em jogadores que chegam com histórico conturbado, mas com muito talento. Pedro Bicalho foi um desses casos, e o Palmeiras já demonstrou que sabe trabalhar esse tipo de situação com responsabilidade. Agora é torcer para que Felipe Tereza entenda o tamanho da oportunidade que está recebendo. Chegar ao Palmeiras, sem dúvida, um privilégio para poucos. Um clube estruturado, com um dos melhores centros de treinamento do continente, disputando todos os títulos possíveis e com uma comissão técnica que sabe extrair o melhor de cada atleta. A chance está na mão dele. E a torcida, claro, vai acompanhar de perto essa nova aposta. E não para por aí. Outra contratação foi encaminhada nos últimos dias, também pensando na base, mas com potencial de crescimento. O atacante Cauê Leal, também de 19 anos, foi destaque no time do Referência, de Embu das Artes, no Campeonato Paulista Sub-20. Foram 28 jogos e 8 gols marcados, números que chamaram a atenção do departamento de scouting do Palmeiras. A negociação foi feita em definitivo, e o jovem deve se apresentar ao clube em breve para reforçar o elenco Sub-20. Mais um movimento que mostra o quanto a diretoria está antenada, não apenas em grandes nomes, mas também em talentos que surgem em clubes menores e têm potencial para crescer com a camisa alviverde. Essa política de captar jovens promissores e trabalhar a formação dentro do clube já se provou acertada em diversas ocasiões. O Verdão tem sido referência na base e já colheu frutos diretos no elenco profissional com atletas que vieram do Sub-20 e se tornaram titulares absolutos. Além disso, o planejamento é sempre de médio a longo prazo. E com a maratona de jogos que o calendário brasileiro impõe, ter um elenco com peças que possam subir da base a qualquer momento é mais do que estratégico, é essencial. Cauê Leal chega com moral, e a expectativa é que consiga se adaptar rápido ao ritmo de treinos e jogos no novo clube. Enquanto isso, o ambiente dentro do elenco principal segue positivo. A confiança dos jogadores está lá em cima, especialmente pela boa fase ofensiva e pelas possibilidades reais de brigar por mais um título nacional. A disputa com Flamengo, Botafogo, Grêmio e outros concorrentes diretos promete ser intensa até a última rodada. Mas o torcedor palmeirense tem motivos de sobra para acreditar. Além do talento individual de vários jogadores, o coletivo vem funcionando muito bem. Abel Ferreira conseguiu reorganizar o time após um período de instabilidade, e a nova formação com 2 atacantes centrais vem se mostrando muito eficiente. Não é exagero dizer que essa mudança tática resgatou o melhor de Flaco Lopes e Vitor Roque, que hoje vivem o melhor momento com a camisa do Palmeiras. E mais do que isso, o grupo como um todo parece estar com o foco bem ajustado. A briga pelo título é dura, mas o Palmeiras já mostrou em temporadas recentes que sabe como se comportar em momentos decisivos. O clássico contra o São Paulo, no Morumbi, é o próximo desafio. E não é apenas mais um jogo. É um daqueles confrontos que valem mais do que 3 pontos, porque mexe com o emocional, com a rivalidade e com o clima dentro e fora de campo. O famoso choque rei promete ser mais um capítulo tenso dessa reta final de Brasileirão. E o que torna essa reta final ainda mais especial para o Palmeiras é o momento psicológico da equipe. Diferente de outras fases da temporada, onde o time parecia travado emocionalmente, agora é visível a leveza com que os jogadores entram em campo. A sintonia entre comissão técnica e elenco está fluindo bem, as decisões do Abel têm sido precisas, e os atletas estão respondendo. É aquela fase em que tudo parece encaixar, a bola passa a entrar, os erros diminuem, e o grupo se une em torno de um objetivo claro. A própria presença de 2 peças como Flaco e Roque rendendo juntos faz com que o time tenha uma confiança que transborda. Isso contagia o restante do grupo, que entra em campo sabendo que, com um pouco de capricho e disciplina, a vitória vem. E o reflexo disso não está só dentro de campo. A torcida também sente. Basta olhar para os últimos jogos no Allianz Parque para perceber que o clima está diferente. A sintonia entre arquibancada e time é evidente. O torcedor canta o jogo todo, empurra nos momentos difíceis, comemora cada desarme como se fosse gol. E isso tem muito peso. O Palmeiras sabe o quanto é difícil vencer fora de casa no Brasileirão, ainda mais em clássicos ou jogos contra adversários diretos. Por isso,
Fazer do Allianz um verdadeiro caldeirão é um dos trunfos do clube nessa reta final. E o Morumbi, palco do próximo duelo, também já conhece bem o poder do torcedor alviverde. Mesmo fora de casa, o Palmeiras costuma levar uma massa que não para de apoiar. É pressão do começo ao fim, seja dentro ou fora do estádio. Outro ponto importante dessa fase positiva é que o Palmeiras tem conseguido dosar o elenco com mais sabedoria. O Abel entendeu a importância de preservar alguns nomes em momentos específicos e, ao mesmo tempo, dar rodagem a peças que podem ser úteis no decorrer do campeonato. Jogadores como Fabinho, Naves e até mesmo Endrick, quando ainda estava à disposição, foram utilizados com inteligência. Isso ajuda a manter o grupo inteiro, motivado e, principalmente, competitivo. Ter elenco é importante, mas saber usar esse elenco é o que faz a diferença. E nesse aspecto, a comissão técnica tem dado um show. As trocas têm sido pontuais, e as variações táticas cada vez mais maduras. Não é raro ver o Palmeiras mudar completamente o estilo de jogo dentro de uma mesma partida, adaptando-se ao adversário e às circunstâncias. Essa flexibilidade é um luxo que poucos times têm, e que pode pesar muito na briga pelo título. Fora das quatro linhas, a diretoria também tem mantido o ritmo. A aposta em jovens talentos continua sendo um dos pilares do planejamento alviverde. E mesmo com o mercado cada vez mais competitivo, o Palmeiras tem conseguido se destacar pela eficiência na captação. Seja buscando promessas em clubes menores, seja aproveitando oportunidades de mercado como foi o caso do Felipe Teresa, o clube mostra que está atento a tudo. E o mais interessante é que não se trata apenas de quantidade. A escolha é criteriosa. Cada nome é analisado com calma, observando não só o talento com a bola nos pés, mas também o perfil comportamental, a disciplina, o histórico. Porque hoje, para jogar no Palmeiras, não basta ser bom. Tem que ter cabeça no lugar, entender o tamanho da camisa, saber lidar com pressão e se dedicar todos os dias. A estrutura está aí, mas o jogador precisa querer evoluir. É nesse contexto que Felipe Teresa chega ao clube. Um garoto de muito talento, com uma história recente complicada, mas com chance real de reescrever seu destino. E o Palmeiras oferece exatamente isso: estrutura, visibilidade e um ambiente competitivo e vencedor. Agora, depende exclusivamente dele mostrar que está disposto a agarrar essa oportunidade. O mesmo vale para Cauê Leal, que chega com menos holofote, mas com bons números e potencial interessante. No Palmeiras, o histórico mostra que muitos começaram discretos e, com trabalho, se transformaram em peças fundamentais. E esse tipo de processo é importante não apenas pelo retorno esportivo, mas também financeiro. O clube sabe que investir na base é plantar sementes para o futuro. Não são todos que vão brilhar no time principal, mas os que derem certo podem render muito dentro de campo ou até mesmo em futuras negociações. Outro ponto que vem chamando atenção é a maneira como o Palmeiras tem lidado com a pressão externa. Mesmo com críticas, provocações e movimentações políticas de bastidores, o clube tem conseguido blindar o elenco. A comunicação está mais estratégica, menos reativa, e isso faz diferença. Em vez de cair em armadilhas e ruídos, o Palmeiras prefere responder em campo. A postura é firme quando precisa ser, mas sem perder o foco. E isso, nos campeonatos longos, é um diferencial gigantesco. Equipes que conseguem manter o equilíbrio emocional tendem a se manter competitivas até o fim, enquanto outras acabam sucumbindo ao calor dos acontecimentos. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Um comentário recente do presidente da FIFA gerou um verdadeiro frisson entre torcedores e especialistas do futebol brasileiro. Em entrevista concedida a jornalistas durante um evento fechado, o mandatário máximo do futebol mundial fez elogios surpreendentes ao Palmeiras, levantando especulações sobre o que estaria por vir para o clube paulista. Embora oficialmente nada tenha sido confirmado, a repercussão nas redes sociais e nos bastidores dos clubes é intensa. Fontes próximas à diretoria do Verdão afirmam que o presidente da FIFA teria destacado a gestão do clube e a forma como o Palmeiras tem investido em infraestrutura e na base, sugerindo, sem detalhar, que o modelo poderia servir de exemplo para outras equipes ao redor do mundo.
O Palmeiras tem feito coisas muito interessantes, não apenas dentro de campo, mas também fora dele, teria dito ele, segundo relatos que circulam entre jornalistas esportivos. O comentário, apesar de sutil, não passou despercebido. Há quem veja nele um sinal de prestígio crescente do clube no cenário internacional, e rumores já circulam sobre possíveis convites para torneios amistosos ou até oportunidades em eventos globais de futebol. Para os torcedores, a fala do presidente da FIFA acendeu a chama da expectativa. Seria o começo de uma visibilidade ainda maior para o Verdão no exterior? Analistas também apontam que o reconhecimento de uma figura tão influente do futebol mundial pode ter impacto direto no mercado de transferências e em negociações de patrocinadores, algo que qualquer clube brasileiro observa com atenção redobrada. A especulação aumenta porque, tradicionalmente, elogios dessa magnitude não são feitos de maneira casual, ainda mais considerando o histórico de outros clubes brasileiros que receberam menções internacionais. Enquanto isso, nas redes, hashtags relacionadas ao Palmeiras começaram a subir, e torcedores compartilham com entusiasmo o que chamam de palavra de ouro da FIFA. Entre apostas de jornalistas e fãs, surgem teorias sobre encontros futuros, convites para torneios e até mesmo indicações de árbitros e diretores internacionais para observação do clube. No futebol, como se sabe, cada palavra pode gerar ondas de especulação que se transformam em realidade de formas inesperadas. Seja um reconhecimento isolado ou o prenúncio de algo maior, uma coisa é certa: o Palmeiras, de repente, se vê no centro das atenções globais. E enquanto o mundo do futebol se aquece com suposições e teorias, a diretoria palmeirense mantém seu habitual silêncio estratégico, alimentando ainda mais a aura de mistério e expectativa que agora cerca o clube. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!